Esse ano eu cancelei quase todo mundo da minha vida. Amigos, conhecido, até família. E eu não me arrependo disso. E antes que você pense, esse cara é revoltado, esse cara é um egoísta. Não é isso. Não foi uma decisão de raiva, não foi por impulso, foi uma necessidade. Porque eu percebi uma coisa, eu tava gastando energia com gente que não merecia. Nesse vídeo eu vou te contar quem eu cortei, por que eu fiz isso e como foi. E se você tem gente na sua vida que te drena, que te diminui, que só aparece quando precisa, esse vídeo é pra você. Porque talvez você também precise cancelar alguém. E assim, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre realmente pessoas que eu cancelei na minha vida particular e na minha vida pessoal quando eu tava trabalhando lá na empresa, que realmente fizeram toda a diferença. Porque eu tenho certeza que você, na sua vida, você conhece inúmeras pessoas que se acham o tempo todo, mas não são nada. Pessoas que são extremamente problemáticas e que acabam sugando a sua energia porque ficam trazendo problemas para você. Familiares que te cobram, mas não te apoiam em nada. Pessoas que faz você se sentir pequeno, ou por você estar começando alguma coisa, ou por você estar tentando de fato mudar de vida. Aquele famoso amigo ou amiga, ou até mesmo familiar que só aparece quando precisa de alguma coisa. E isso, como eu disse no começo, tanto na minha vida particular quanto na minha vida profissional, quando eu estava trabalhando, eu tive que cortar muitas pessoas, principalmente na questão do trabalho, pessoas que só queriam ajuda, mas quando eu precisava de alguma coisa, as pessoas nunca me ajudavam. E na minha questão do trabalho, eu sempre fui um cara que eu ajudei bastante, sempre fui um cara muito proativo. Só que muitas vezes, quando eu precisava de alguma coisa, algumas pessoas específicas, né, que eu não vou citar nomes, né, mas algumas pessoas específicas faziam questão de me ignorar, como se a ajuda que eu já dei a essa pessoa não valesse de nada. Em questão de familiares, cara, infelizmente algumas pessoas da minha família são pessoas que se acham demais, só que não tem todas as circunstâncias e toda a base para realmente poder se achar de certa maneira. Como meu pai dizia, né, a pessoa quer comer carne moída e quer rotar o capra, né? Realmente é uma boa comparação, né? E isso eu fui cortando de maneira gradativa. Hoje, no contexto geral, se eu for pegar todos os familiares e amigos que realmente são pessoas importantes na minha vida, eu consigo contar nos dedos tranquilamente. E eu tenho certeza que se você for fazer um filtro de todas as pessoas que são ao seu redor, familiares, amigos, e ver somente as pessoas que realmente se importam com você e as pessoas que realmente querem o seu bem acima de tudo, pode ter certeza também que você vai contar nos dedos, infelizmente. Mas aí, né, entra aquela questão, né? Por que eu realmente fiz isso, né? Porque eu simplesmente cortei. E eu tenho certeza que você já ouviu ou você já viu em algum lugar, seja no YouTube, TikTok, em qualquer rede social que você utiliza, de que você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas a você. Então, ano após ano, à medida que eu fui envelhecendo, não que eu seja uma pessoa velha, eu tô com 29 anos hoje, mas ano após ano, essa reflexão de que você é o reflexo das 5 pessoas mais perto de você é uma reflexão extremamente verdadeira e que você deveria fazer. Ano após ano eu vou fazer essa reflexão porque eu quero deixar somente perto de mim e da minha família pessoas que realmente vão agregar em alguma coisa. E eu não tô nem falando só em questão monetária, tá? Realmente agregar. Pessoas que se preocupam comigo, com a minha esposa, com meu filho, pessoas que demonstram isso, pessoas que falam, porque a partir do momento que você tá cercado de pessoas falsas, de vampiros de energia, de pessoas que simplesmente não se importam com você e só querem te usar da maneira que eles quiserem. E quanto mais pessoas desse tipo você tiver perto de você, mais cansado, mais pra baixo você vai ficar. Você fica assim, mais pesado, porque é muita energia ruim em cima das suas costas. São pessoas que estão aqui, só sugando a tua energia. Quando você começa realmente a prestar atenção no mundo ao seu redor, você vai fazer a mesma coisa que eu. Você vai começar a cortar um monte de pessoas, porque a gente tem aquele falso entendimento de que realmente a gente precisa ter muitas pessoas ao nosso redor. E pelo contrário, tem um estudo de Harvard que, se você for pesquisar, tem um estudo que demorou décadas, que mostrou que não é em si a quantidade de pessoas que você vai ter em volta de você vai determinar como vai ser a qualidade de vida, e sim quantos bons relacionamentos você vai ter durante a sua vida, seja familiar, seja amigo, seja no trabalho. Então, de novo, né? Você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas a você. E a pergunta que eu te deixo: quem são as 5 pessoas mais próximas a você? Você
Você fica feliz ou você fica triste com esse tipo de pergunta? Porque você começa a pensar as pessoas que estão ao seu redor todos os dias. Tomar um suquinho, né? Porque, pô, tá quente. E outra coisa importante, aproveitando esse gancho da questão das 5 pessoas mais próximas a você, porque assim, ó, você não tem muito tempo, você não tem muita energia, você só tem uma vida. Se você passar essa única vida que você tem cercado de pessoas que não te agregam em nada, pessoas que... E de novo, né? Eu não tô falando só em questão financeira, mas que agrega na sua vida ou na vida da sua família, seja em preocupações, cuidados, como eu disse antes, para não ficar repetitivo. Mas assim, ó, o seu tempo é limitado, a sua energia é limitada, você ficar dando atenção a pessoas que não precisam, então você tá gastando a sua energia com pessoas que não vai te agregar em nada, entendeu? Isso é preocupante, porque imagina se você estivesse gastando a sua energia ou dando a sua atenção para pessoas que realmente agreguem algo na sua vida, ou seja, em conhecimento, até pode ser em questão monetária às vezes, em questão familiar. Então tudo isso faz toda a diferença na sua vida. E ainda assim, né, levando em consideração o tempo de vida que você tem, que passa num piscar de olhos, a gente começar a escolher melhor as nossas companhias, mesmo sendo família, né? Tem pessoas que são da nossa família, mas têm pensamentos totalmente diferentes, mostram algumas atitudes no decorrer da sua vida que faz, de certa forma, cair as máscaras. Então, a gente precisa realmente ter uma atenção a mais, ter um foco a mais nas pessoas que estão em volta da gente. E aí, né, vendo tudo isso, todos esses familiares, esses amigos que realmente não estavam agregando em nada na minha vida, foi aí que eu decidi que eu ia parar de gastar energia com qualquer pessoa, cara. Parar de gastar energia com quem não me valoriza ou não valoriza a minha família. E eu não vou fazer textão, não vou fazer cena, não vou fazer escândalo, nada. Simplesmente vou cortar. E é isso que você deve fazer. Não deve tirar satisfação com ninguém, você não deve gastar ainda mais sua energia. Simplesmente corta. E é aquela questão, né? A partir do momento que você começar a cortar algumas pessoas na sua vida, você vai receber muitas mensagens ou vai receber comentários daquele tipo: ei, tá sumido, tá sumida, hein? Não fala mais com pobre, que essa frase é clássica, né? Não fala mais com pobre, agora virou narizinho empinado. E muitas vezes são essas pessoas que falam e são as pessoas que você menos deve gastar energia. E muitas vezes quando você para de dar atenção para essas pessoas e parar de dar atenção, que eu digo, muitas vezes você é a pessoa que só manda mensagem, você é a pessoa que só se preocupa, entendeu? Você é a pessoa que só demonstra alguma coisa. Não que isso seja ruim, mas quando só você, aí realmente se torna uma coisa ruim. Quando você começa de fato a cortar algumas pessoas e você começa a parar de mandar mensagem, parar de ir em qualquer rolê que te convidam. Então quando você para de fazer essas coisas, essas pessoas que estão drenando a sua energia, elas vão querer saber o porquê que você tá fazendo isso. E muitas vezes, que nem eu falei antes, às vezes você quer fazer uma mudança na sua vida, às vezes você realmente quer mudar a sua cabeça, o seu modo de pensar e a sua perspectiva, só que para isso você precisa parar de conviver com pessoas que sugam essa energia. E quando você decide, quando você bate o martelo e fala assim, ó, eu não quero mais isso na minha vida, todas essas pessoas vão atrás de você para saber o que aconteceu, porque é aquela questão, né, o mosquito, ele não voa perto de luz apagada, o mosquito ele só voa perto de luz acesa. Então é aquela questão, a partir do momento que você começar a cortar essas pessoas ruins da sua vida e a partir do momento que você começar a cortar as pessoas que não se importam com você, aí de fato você vai começar a brilhar. Por quê? Porque você vai estar se esforçando, você vai estar se dedicando em prol de algo maior e os mosquitos vão ficar rodando atrás de você te incomodando. Só que, de novo, né? Você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas a você. Mas você precisa ter muito cuidado. E olha, uma das coisas mais engraçadas que eu posso falar pra vocês, no momento que realmente eu comecei a cortar as pessoas que não agregavam em nada na minha vida, eu percebi que a maioria dessas pessoas nem percebeu, porque a amizade ou a convivência familiar era mantida só por mim. Eu puxava assunto, eu que mantinha contato, eu sempre iniciava alguma coisa. Quando eu parei, simplesmente acabou, porque nunca foi recíproco. E além de mudar muita coisa na minha vida, cortando essas pessoas que não me agregavam em nada, eu percebi 3 coisas que realmente começaram a se tornar muito mais perceptível no meu dia a dia. Uma clareza mental, eu tinha a sensação de estar com mais energia, que eu não tinha todas aquelas pessoas desnecessárias me drenando, me sugando todos os dias. Eu comecei a ter relacionamentos mais verdadeiros com as pessoas que sobraram. E realmente, quando eu começar a interagir com novas pessoas ou interagir com os familiares, eu já vou começar a prestar atenção no que a pessoa fala, como que ela se expressa, nas intenções delas, para ver se realmente de alguma forma aquela pessoa vai agregar para minha
vida alguma coisa. E a gente vai fazer uma pausa agora aqui. Quero fazer uma pergunta pra você. Você tem alguém na sua vida que te drena? Alguém que você mantém contato só por obrigação? Educação? Sempre foi assim? Pode comentar aí, sem julgamento. Só quero saber se realmente você se identifica com esse vídeo. E se você tá gostando do vídeo, já deixa o like, comenta aqui de novo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que assim a gente possa cada vez mais construir vídeos melhores e cada vez mais poder construir uma comunidade ainda maior. E antes de você sair aí simplesmente cortando todo mundo da sua vida, achando que todo mundo é um peso na sua vida, você precisa levar em consideração. Muitas vezes, nem todas as pessoas que te tratam mal naquele momento, ou muitas vezes falam algo que você não gostou, talvez a pessoa esteja passando uma barra ou esteja passando algum tipo de problema que você não sabe. O cortar as pessoas que eu digo, né, de cortar as pessoas que não agregam nada na sua vida, são pessoas que você já tem a confirmação de dias, semanas, meses ou até anos que realmente se mostraram no decorrer do tempo que não vai agregar em nada para sua vida. Esse é o tipo de pessoa que você precisa cortar. Só que às vezes tem alguns parentes ou alguns amigos, né, que realmente estão passando uma fase ruim. Às vezes vai precisar um pouco mais de você, vai precisar um pouco mais da sua energia, mas é por um momento momentâneo. Não é todos os dias, semanas, meses ou anos. Então é esse pequeno detalhe que você precisa prestar atenção. Você não vai sair por aí passando a rasteira em todo mundo, entendeu? Você simplesmente vai analisar as pessoas que estão ao seu redor e realmente ver quem agrega e quem não agrega. Então assim, pessoal, pra gente finalizar o vídeo, eu realmente cancelei quase todo mundo da minha vida. Cortei amigos, cortei família, conhecidos e minha vida melhorou 100%. Porque no final, seu tempo é limitado, a sua energia é limitada, sua atenção é extremamente limitada. E você tem apenas duas escolhas: gastar isso com gente que te puxa pra cima ou gente que joga lá embaixo. Eu escolhi cortar quem me puxava pra baixo e sobrou espaço para quem realmente importa, para quem me apoia de verdade, para quem torce por mim e pela minha família. E principalmente sobrou espaço para mim mesmo, para os meus projetos, como é o caso do canal, para o meu crescimento, para que a gente possa cada vez mais estar evoluindo e estar crescendo esse canal, para que cada vez mais eu possa trazer conteúdo que de alguma forma pode mudar, nem que seja um pouquinho, a sua percepção sobre as coisas. Então, se você tem alguém na sua vida que te drena, te consome e que só te procura quando precisa de alguma coisa, você não precisa de permissão para cortar essa pessoa. Você não precisa justificar nada. Você não precisa mostrar nada. Você só precisa parar de dar atenção, parar de puxar assunto, parar de fazer esforço, parar de tentar manter uma relação que não te serve em nada. E depois que você começar a fazer tudo isso, ver o que acontece na sua vida. Você vê se realmente melhora você cortar essas pessoas ruins da sua vida, ou se você cortar essas pessoas ruins não vai mudar em nada na sua vida. Então, passa essas dicas que eu te dei e depois você me fala. E melhor sozinho em paz do que acompanhado em caos. Seu tempo é seu, use com quem merece. E feito é melhor que perfeito, sempre. E se você chegou até o final desse vídeo, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço de verdade pela oportunidade de estar aqui gravando mais um conteúdo para vocês. Não se esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo, compartilhar. Se você quiser e você quiser investir alguma coisa no canal e quiser alguma recomendação de produtos, eu vou deixar o link na descrição de todos os equipamentos que eu uso aqui no meu setup na gravação dos vídeos do dia a dia. Microfone, teclado, mouse e ring light. Vou deixar tudo separadinho na descrição para vocês. Assim que terminar esse vídeo, você passa lá no canal e assiste outros vídeos que eu tenho certeza que tem um vídeo específico para o momento que você tá passando. Certo, pessoal? Eu agradeço ao Papai do Céu pela oportunidade de estar aqui mais um dia com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!